Vamos conhecer um pouco mais da Maria Fernanda mãe, mulher, profissional fora da política, enfim. Boa noite, muito obrigado por estar no programa, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Cádio, o convite, muito bom poder estar aqui contigo, conversando contigo, com os teus ouvintes, e é a primeira vez que eu venho como candidata aqui, né? A gente já bateu tanto papo, mas agora oficialmente como candidata a vereadora. Por isso é bom e importante a gente conversar um pouquinho, né? Quem é a Maria Fernanda, né? Vamos conversar antes de a gente entrar nas questões políticas, enfim, de projetos, e enfim, né? Tudo que diz respeito à política. Mas vamos lá, né? Fala um pouquinho para nós aí, Maria Fernanda, né? Quem é a Maria Fernanda no dia a dia, né? Maria Fernanda mãe, por exemplo, né? Pois então, né, Cádio? Desde que eu me tornei mãe, a maternidade atravessa toda a minha vida, né? Atravessa a minha atuação política, atravessa a minha atuação profissional. Então, eu sou, para quem não me conhece, sou jornalista, sou mãe de 3, sou militante das causas sociais, sou militante pelo direito das mulheres, já fui gestora pública, fui secretária de Cultura da cidade de Jaguarão, fui chefe de gabinete do vice-prefeito também. Já trabalhei em outros setores da gestão pública, não em Jaguarão, mas trabalhei em São Lourenço, na prefeitura lá com o Zé Nunes, trabalhei em Pelotas com o Fernando Marrone e trabalhei aqui com o Cláudio Martins também como secretário de Cultura e com o Lisandro como chefe de gabinete do vice-prefeito. Minha atuação como gestora aqui em Jaguarão foi voltada para a área da cultura, como eu falei, então tive a felicidade aí de colocar o nosso carnaval no mapa, né? De trabalhar em conjunto com o governo federal, à época, comandada pela presidenta Dilma, onde a gente captou recursos através do PAC do Patrimônio Histórico, né, que remodelou a nossa cidade. Então, acho que um pouquinho da minha trajetória é por aí, né? Sou jornalista também, trabalho que nem tu, assim, tem um programa diário que é sobre política, né, onde eu discuto todos os dias, mas é um programa que discute mais a política nacional, porque a política também é uma coisa que atravessa a minha vida desde sempre. Sou militante do Partido dos Trabalhadores desde os 13 anos, sou filha de petistas, me criei dentro do Partido dos Trabalhadores, participei de movimento estudantil, participei da gestão do DCE da Universidade Católica quando fui estudante, então acho que é um pouquinho essa a minha trajetória. Legal. Gente, com 13 anos, né, começaste a tua vida política dentro do PT. É possível uma pessoa com 13 anos, né, um adolescente com 13 anos, né, há quem diga que ainda é uma criança, não sei, né, ter noção do que é a política realmente ou não? Olha, eu acho que a gente, claro, não tem com 13 anos, não tem uma noção de todos os meandros do que representa uma política, mas eu acho tão importante esse processo de formação, sabe, que eu acho que era uma característica muito importante dos partidos, em especial na década de 90, né? Acho que isso até se perdeu um pouco, hoje a gente não tem, que era um espaço onde a juventude se reunia, onde experienciava os primeiros debates, as primeiras argumentações, entendia um pouco do que se tratava política, o que era pensar a sua cidade, o que era pensar o seu país, qual a sua participação cidadã, né? Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida para, inclusive, ter compreensão do mundo, né? Como as coisas se dão, sabe? E acho que esse é um papel fundamental dos partidos políticos, né? E de outros espaços, como os movimentos estudantil, outros movimentos sociais, né? Que formam a juventude para isso. A gente sempre fala sobre essa questão de renovação dos quadros na política, né? O quanto é difícil, o quanto se cristalizam figuras, né? Personalidades, mas eu acho que também passa por esse processo da gente poder ampliar os espaços onde a juventude se sinta acolhida, onde se sinta parte do processo. Esse entender, né, a política, que tu falasse, né, com 13 anos a gente começa e vai entendendo, o tempo vai passando, a gente vai entendendo. Esse entender te trouxe muitas decepções ou não? À medida em que tu começava a entender mais a política, o processo como um todo, né? Aquela criança que foi crescendo, aquele adolescente que foi entendendo, foi se decepcionando muito ou não? Eu acho que quando a gente cresce, o mundo real aparece, né? Não só na política, mas em tudo,
assim, até dentro da casa da gente. A gente, quando é até a adolescência, a gente acha que a família da gente é uma coisa. Depois a gente começa a entender que os adultos agem de certa forma, que fazem tal coisas. A gente tem uma idealização dos pais da gente que depois a gente compreende que pai e mãe é gente, que faz, né? Enfim, então eu acho que a política também foi nesse processo. Eu tinha, aos 13 anos, era uma idealização, era uma política romântica, assim, né? E depois eu fui entendendo a realidade de como se dá e compreendendo principalmente que a política é um espaço de disputa, né? E as disputas muitas vezes são duras, né? Disputa de ideias, disputa por direitos, disputa por espaços. Então, assim, eu acho que isso foi um processo, eu não sei se decepção, né, Cádio, mas eu acho que crescer é dolorido sempre, né? E crescer dentro da política também me mostrou um pouco isso. Falar assim, disputa, né? A política é um processo de disputa, né? E olhando para hoje, né? Essa campanha que a gente está vivendo, né? E eu quero falar muito a respeito contigo, a respeito disso, porque eu estou achando uma campanha muito fria, muito chata, muito sem graça, né? Tá. Mas olhando só para o processo da disputa, a gente criou uma expectativa enorme, né? Na disputa do Rogério com o Cristiano, do Cristiano com o Rogério, por 2 candidatos, a gente não estava acostumado com isso, né? E me parece que as nossas expectativas foram todas evaporaram, né? Eu não sei, o que tu pensas a respeito? Como é que tu estás analisando e enxergando essa disputa? Só a disputa entre os dois ali, sabe? Eu não consigo, acho que talvez personalizasse uma disputa entre o Cristiano e o Rogério, né? Eu acho que existe. Não, eu sei que existem as ideias, mas pode colocar como todo, assim, só que se criou essa expectativa por ser 2 candidatos, pronto. Sim, porque a gente está vivenciando agora nesse processo a questão das polarizações, né? As coisas estão tão divididas que os lados ficam bem definidos, né? E aí talvez se espere um clima mais tenso, acho que é isso que tu está querendo dizer, né? E realmente, eu acho que está uma campanha que está sendo boa de fazer no sentido assim, não sinto tensão, não sinto no sentido assim, represália, tá bom de estar nos bairros, tá bom de conversar com as pessoas, há um acolhimento no sentido da comunidade de ouvir, de falar, de argumentar. Então eu acho que está um bom debate. É claro que tem sempre, né, alguns enfrentamentos mais acirrados, e eu acredito que as coisas, a partir desse momento, agora nessa reta final, elas tendem, né, aí analisando a política como se dá, elas tendem a ficar mais acirradas, porque a gente vai chegando numa reta final decisiva para garantir a vitória, né, e aí eu falo em nome do projeto do PDT e do Partido dos Trabalhadores, do PT, que é esse projeto de uma outra cidade, né? Que é um projeto de uma cidade que se desenvolva, de uma cidade que invista em infraestrutura, né? A gente sabe que tem uma demanda enorme em calçamentos, em acessibilidade, né, das ruas, em transitar na cidade. Na questão da moradia, a gente precisa de investimentos, a gente precisa construir casas populares numa velocidade que seja de acordo com as necessidades da vida real e concreta das pessoas, mas a gente também precisa ter uma cidade que olhe com cuidado para as pessoas. É claro que quando a gente fala, bom, vamos fazer a infraestrutura, ela trata do cuidado das pessoas, porque as pessoas perdem, inclusive, dignidade, se vão ter que sair para trabalhar e não conseguem botar o pé fora de casa e não ficar com barro até o joelho, né? Não conseguem tirar o seu veículo, quem trabalha de taxista não consegue acessar os locais, enfim. Mas o cuidado com as pessoas, e que eu tenho defendido, Cádio, e aí eu posso dizer que é uma bandeira minha enquanto candidata a vereadora, é que a pauta da assistência social seja o centro do nosso projeto de cidade, sabe? Isso eu debato com os nossos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, debato internamente dentro do PT e defendo publicamente isso, assim. Eu acho que a assistência social, ela deve ser o centro, porque ela deve transversalizar com outras áreas, como a educação, como a cultura, como a saúde. Porque quando a gente fala em assistência social, a gente não está falando só de garantir cesta básica para que as pessoas não passem fome. Nós estamos falando de proteção social, nós estamos falando de combate à violência contra as meninas, contra as nossas crianças, contra as mulheres. Nós estamos falando de vulnerabilidade social, ou seja, de acompanhar o desenvolvimento
desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens para que não caiam na marginalidade, na violência, né? Nós estamos falando de condições humanas e de dignidade para que, por exemplo, as famílias não dependam eternamente de um Bolsa Família, mas que consigam, a partir desse respaldo que eu defendo, que é fundamental que exista dos governos, mas que a partir daí a gente consiga criar um processo de educação e de formação para que essas mulheres, em especial, que são as beneficiárias do Bolsa Família, consigam caminhar com as suas próprias pernas, garantir o sustento dos seus filhos, né? Então, assim, eu tenho defendido que a gente precisa, sim, de uma cidade desenvolvida, que invista no patrimônio, que seja carro-chefe, né? Que seja colocada no mundo como uma cidade turística, que gere emprego e renda através das nossas potencialidades, mas sempre tendo as pessoas como centro dessa política. Tu falasse em infraestrutura e colocasse, né, calçamento, e não és a primeira pessoa que fala nisso aqui no programa, calçamento e a questão da habitação, né, no mesmo patamar. Não é um pouco exagerado colocar esses dois temas juntos, né, como uma grande deficiência? Se a gente falar em habitação, obviamente, né, a gente vai concordar que não dá nem para falar em habitação. Mas calçamento não é um dos pontos fortes do atual governo? Desculpa, eu só não peguei a primeira. Comparar calçamento com o quê? Não é comparar, colocar... Tá, no mesmo patamar. Isso, mesmo. Tu falasse que a gente precisa, em questão de infraestrutura, que a gente precisa avançar e colocar esse calçamento, entre outras coisas, calçamento e habitação. E eu te pergunto se não é um pouco exagerado colocar esses dois temas que me parece que são tão distintos, assim, por parte do próprio governo. Quer dizer, calçamento não é um ponto forte desse governo e habitação não é um dos pontos fracos desse governo? Eu acho que assim, eu não coloquei como comparando os pontos fracos e fortes do governo atual. Eu falei das necessidades da cidade. Como necessidade, então, assim, exato. Eu entendo que existe, inclusive com muito financiamento, né? Então, ou seja, há uma contratação de uma dívida para que se calce parte da cidade, mas nós temos uma demanda muito grande no sentido da infraestrutura, entendeu? Que não se resolve em véspera de eleição, que é o que aparenta ser as ações desse governo, né? Não se resolve em 2, 3 meses as necessidades, até porque muitas vezes as políticas desenvolvidas dessa forma, elas tendem a dar problemas, né? Deveria ter feito um saneamento aqui antes, senão vai ter que depois quebrar o que foi calçado, a questão da acessibilidade das calçadas. Quando eu falo em infraestrutura, eu não estou falando só de calçamento, eu estou falando de toda essa questão, sabe, Cádio? Que envolve, inclusive, canaleta para valeta na frente das casas, enfim, é uma série de demandas que, claro, o carro-chefe disso é os calçamentos, até porque isso aparece, né? Porque os prefeitos vão lá e gostam de posar nos seus calçamentos, assim como a gente tem visto, o nosso prefeito está sempre lá, botou uma camada de asfalto, está tirando uma foto, está fazendo a sua propaganda. Mas, com certeza, a gente não pode comparar a questão da habitação. Assim, a habitação é um problema crônico. E é um problema que esse governo agora construiu a base de algumas casas e eu fico assim, sinceramente, Cádio, com vergonha alheia, sabe? Porque eu acho um desrespeito com as pessoas e com a luta que vem sendo travada para que se consiga efetivar um programa de habitação que passe pela construção e entrega dessas moradias populares, mas que tenha uma transparência em relação a isso. A gente não tem transparência até hoje sobre a questão dos benefícios de construção, né? Ou seja, quando a pessoa precisa de uma porta, de uma janela, de telha, de material como areia, como cimento, não existe uma transparência em relação a esses benefícios. Ou seja, não existe uma política articulada de habitação na cidade, sabe? E não só de habitação, não existe políticas articuladas, Cádio, tá? Eu quero só usar um exemplo que foge da questão da habitação, mas que é um exemplo para te dar concreto de como falta articulação de políticas públicas na cidade, e eu vou pegar uma coisa que é da minha área, que é a Casa de Cultura, tá? Inclusive, eu fiz uma denúncia sobre a forma
que o acervo da Casa de Cultura se encontra, o próprio prédio, enfim, né? Aí tu vai me dizer, mas quando tu estavas na gestão, já vou até antecipar, porque eu sei que tu vai me dizer. Quando tu estavas na gestão, inclusive enquanto secretária, a Casa de Cultura foi interditada e nós entregamos ao governo do MDB, em 2017, a Casa de Cultura fechada e interditada. Aí eu quero te dizer os processos. Nós tivemos um golpe que derrubou uma presidenta eleita, a presidenta Dilma, e assim que o Temer assumiu, a primeira coisa que ele fez foi fechar o Ministério da Cultura. O IFAM se transformou numa secretaria. A gente perdeu toda uma articulação que tinha e capacidade de captação de recursos, que é o que precisa para investir e manter um patrimônio dessa envergadura. As obras de restauro, elas custam muito dinheiro, porque elas têm que ter muito cuidado no processo. Bom, isso é um ponto. Quando o governo do MDB assumiu, estava alinhado com o governo nacional. Não se fez nenhum movimento de recuperação daquele prédio, nem de conservação do acervo. Inclusive, se fechou a Secretaria de Cultura, se transferiu para dentro do teatro a Secretaria de Cultura, ou seja, se perdeu o espaço de gestão, tá? E não no sentido de que era para economizar, e nunca esse dinheiro voltou no investimento para a cultura. Quando o presidente Lula assumiu, a primeira coisa que fez, recriou o Ministério da Cultura, o IFAM está com recursos, está investindo dinheiro em todas as cidades, o Ministério da Cultura está criando diversos editais, não só para a questão do patrimônio, para a questão de projetos, mas também de fomento às artes e culturas nos municípios, e esta gestão não articula esses recursos. O IFAM esteve aqui em visita porque foi acionado pelo MP para ver a situação da Casa de Cultura. Eu estive reunida com o representante do IFAM da região sul e ele estava consternado com a postura do secretário de Cultura, que não sabia dos editais abertos, que não articulou o dinheiro, não captou um recurso para a questão do projeto da Casa de Cultura. Então, isso, Cádio, reflete que existe, assim, um déficit enorme de gestão pública e de articulação e de compromisso com a cidade. Este governo, o MDB, desde que assumiu o governo, ele decidiu que a cidade ia ser dele e que ele ia gerir a cidade para os dele. E por isso se volta de costas hoje para o governo federal, abre mão de recursos como esses que eu te falei, abre mão de assinar convênio com Minha Casa Minha Vida para receber moradias populares, só para não dizer que tem dinheiro do Lula e do PT aqui em Jaguarão. Enquanto nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre fizemos o inverso. Independente de quem estivesse na gestão, nós estávamos trabalhando na captação de recursos. Aqui já foi dito que foi milhões, na casa de milhões de recursos captados. Eu, sem mandato, assumindo dentro do mandato compartilhado, articulei com a deputada Maria do Rosário R$400 mil para a cidade de Jaguarão. Em diversos setores a gente investi na Sala Lilás, no CREAS, que poderia dizer assim, investi para dar moral para esse governo. Não investi porque a gente acredita que as políticas públicas independem de cores partidárias e que a gente precisa pensar, em primeiro lugar, na necessidade das pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, nessa linha assim, do teu trabalho, né? Nestas caminhadas que tu tens feito e nas conversas com as pessoas, elas reconhecem esse teu trabalho, não? Elas entendem, né, o trabalho que tu já prestaste, né, como vereadora, ou mesmo não sendo vereadora, assim, há essa compreensão? Olha, Cádio, tu sabe que eu tenho sentido muito isso nessa campanha. E aí eu faço questão aqui de agradecer mais uma vez publicamente a postura que o Lisandro, o vereador Lisandro Lenz, adotou quando se elegeu e eu fiquei como primeira suplente, da gente compartilhar o mandato, porque a minha presença na Câmara de Vereadores gerou esse impacto e esse reconhecimento da comunidade, né? Porque eu sempre... A gente já falou diversas vezes, eu já tive no teu programa inúmeras vezes, quando não estava com mandato. Então, assim, eu trabalho há muito tempo na articulação de políticas
públicas, na questão de cuidado com as pessoas, dentro do movimento Mulheres de Fronteira, nos espaços que eu ocupo sempre. Mas a questão de estar na tribuna da Câmara de Vereadores e de poder ter sido a voz de muita gente da comunidade, isso realmente eu tenho sentido um reconhecimento. Acredito que o meu papel na CPI da Santa Casa, no período da Covid, também deixou uma marca, e uma marca de reconhecimento da comunidade, no sentido de que sabe que pode contar comigo para boa luta, que eu não fujo do enfrentamento, Cádio. Se tem uma coisa que eu gosto, é do debate, e eu acho que a Câmara de Vereadores, ela tem esse papel, e é tão importante a gente falar sobre isso, porque ainda mais em período de eleição, causa uma confusão na cabeça das pessoas, porque tem candidato a vereador ou vereadora que sai prometendo mundos e fundos que não é da alçada dele, que ele não vai conseguir cumprir, ele ou ela, né? E confunde, inclusive, as pessoas de qual é o verdadeiro papel de um vereador, né? Então, assim, quando estive na Câmara, acho que consegui, com a minha forma de conduzir o mandato, mostrar exatamente qual é o nosso papel, que é defender os interesses da comunidade na Câmara, que é debater as principais pautas de interesse da comunidade e ser uma voz firme na defesa desses interesses. Falasse de uma coisa que, inclusive, estava na minha pauta aqui, que eu ia te perguntar justamente isso, né? Se tu tens acompanhado a fala, né, dos candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores, e qual é a análise que tu fazia, né? Dessas falas, né? E pelo jeito estás acompanhando. A gente tenta acompanhar, porque são 70 candidatos a vereadores, né? Alguns uma adversários, turma, né? Mas alguns adversários é bom a gente até porque atento, tem uns, né? que eu conheço, não é de hoje, né? Então, assim, já até sei a fala deles. Mas, claro, eu, na verdade, assim, eu procuro fazer campanha focada no que realmente interessa, que é a defesa do nosso projeto, que é a defesa das pautas e das ideias que eu acredito, que eu defendo e que eu me comprometo com as pessoas. E os adversários, eu não perco muito meu tempo cuidando da vida dos adversários, até porque, Cádio, eu tenho dito, eu sou mãe solo, e então, assim, essa campanha está sendo muito desafiadora para mim. E ao mesmo tempo que é desafiadora, que é pesado, eu passei por um grande baque agora também, eu perdi a minha mãe. E apesar de estar sendo tão desafiadora essa campanha, ao mesmo tempo eu me sinto tão encorajada de saber que essa força que eu tenho é a força dessas mulheres que lutam todos os dias, sabe? E que têm muito menos condições econômicas, estruturais do que eu tenho, e que levantam todos os dias e que cuidam dos seus filhos sozinhas e que matam um leão por dia para botar comida na mesa, para garantir o aluguel. Eu me sinto honrada de representar essas mulheres e compreendo cada vez mais que a minha força é a força de todas essas mulheres, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta, né, que não tem nada a ver com a nossa campanha política aqui, mas está na linha do que a gente está conversando, né? Como é que uma mulher, né, com esse teu perfil, assim, né? Eu me lembro que as primeiras conversas que a gente teve ainda foi lá na Rádio Cultura, e tratava justamente esse coletivo de mulheres, Fronteira, e a campanha foi por ali que a gente começou a conversar nos programas, né? Então, como é que uma mulher com esse teu perfil, né, assistiu, por exemplo, né, a atitude de um ministro, né, que tinha a principal missão de defender as pessoas, né, de cuidar, né, destas relações, enfim, e comete um ato tão deprimente, né, tão revoltante como o assédio, né? Olha, Cádio, eu tenho falado bastante sobre isso, até porque, como eu te falei, trabalho num programa a nível nacional, então a gente vem falando. A primeira coisa que eu falei, assim, e vou repetir aqui contigo, né, é que, assim, eu fiquei muito triste, porque eu tinha uma admiração muito grande pelo Silvio Almeida, por toda a trajetória dele intelectual. Acho que o conceito que ele defende, e que inclusive escreveu livros e teses do racismo estrutural, é um conceito que eu acredito. Mas apesar da minha tristeza, eu não me surpreendo. Por que eu digo isso? Porque o machismo
essas relações de assédio, de poder, elas atravessam todas as camadas. Elas atravessam da esquerda à direita, da direita à esquerda. E por isso que a nossa luta é tão árdua. É por isso que tantas vezes eu fui lá conversar contigo no teu programa. E por isso que tantas vezes eu acolhi mulheres vítimas de violência aqui na nossa cidade, independente de cumprir brigas muito grandes também na defesa dessas mulheres. Então, assim, eu lamento e acho que isso mostra o quanto a gente ainda precisa avançar nesse debate, na quebra desses tabus, né? Ninguém está imune a cometer um ato desses. E ninguém, muito menos nós mulheres, estamos imunes de sofrer violências como essas nos diversos espaços que a gente ocupa. Eu acho que o governo Lula, assim que notificado publicamente, agiu corretamente em afastar e na verdade, sim, tentou afastar, ainda conduzir, porque também tem todo aquele debate, não se pode julgar e condenar uma pessoa sem que ele tenha o devido processo de provar e tudo mais. Mas eu sempre digo, mas para condenar e julgar as vítimas, todo mundo já botou na fogueira. A ministra Aniele, porque pode ser armação, porque não sei o quê. Então, assim, as vítimas sempre são condenadas sem esse direito à prova, né? Mas, assim, independente disso, se tentou, né? Mas não tinha condições do ministro permanecer no cargo. E eu acho que o governo Lula agiu corretamente, assim, era isso que eu esperava. E espero que, a partir dessa questão, se invista cada vez mais no Ministério das Mulheres, que a gente consiga capilarizar as políticas públicas. A gente precisa de centros de referência de atendimento à violência contra as mulheres. Nós defendemos isso há anos aqui em Jaguarão, quando nós tivemos o Tarso no governo, quando nós tivemos a presidenta Dilma, que começou a construir a Casa da Mulher Brasileira, e nós tínhamos um projeto, já com o Cláudio era prefeito, o Marcelo Vitória, secretário de Assistência Social, e nós tínhamos um projeto da Casa da Mulher binacional. Então, com articulação com o Uruguai, nós vimos caminhando nisso, mas aí, como eu falei, houve troca de governo, a Dilma caiu, nós não conseguimos avançar, mas assim, mostra o quanto é necessário que a gente tenha investimento pesado na defesa do direito das mulheres e no combate às violências. Eu acho que tão cedo a gente não vai ter uma decepção tão grande, né? Se a gente olhar para o perfil e para o... Né, do ministro Silvio Almeida, né, que a gente sempre espera que essas pessoas da capacidade intelectual, de tudo que a gente conhecia dele, né, realmente, isso aí que machuca mais ainda, porque tem uns que tu já sabe, que tu já espera, né, porque tem setores, inclusive homens públicos, que defendem que as mulheres devem ser tratadas dessa forma, né, existem políticos que defendem que as mulheres devem ser tratadas dessa forma, mas claro, quando acontece com alguém que a gente que inclusive está na esquerda, né? A esquerda não pode admitir isso, né, Cádio? Mesmo que seja do maior intelectual, do cara que mais, né, que criou um super conceito, que luta a luta antirracista. Nós da esquerda não podemos admitir que isso aconteça nos nossos espaços, né? E infelizmente acontece em todas as camadas sociais, né? E a gente até fica, né, preocupado e não, fica sem entender, porque parece que ultimamente, né, os mais intelectuais é que estão praticando esse tipo, né? Que isso fica mais... mais que isso cria mais furor, assim, né? Pô, o Boaventura Souza Santos também teve esse, né, uma série de denúncias, assim, que foi para mim também foi um choque, porque era um super intelectual, né? O ex-presidente da Argentina também foi outro, Sim. o Fernandes ali. Imagina, então a gente fica imaginando que essas pessoas... mas tipo de conduta, isso para nossa luta, para a luta das mulheres, é importante que esses casos venham à tona para que a gente compreenda o que eu falei, né? Nós não estamos imunes em nenhum espaço, né? Por isso que essa luta precisa ser uma luta de toda a sociedade. Eu sempre te repito isso aqui no teu programa, né, Cádio? Em todos os espaços que eu ocupo. Esse precisa porque existe um pacto do silêncio, um pacto velado na sociedade que não se fala sobre isso. Porque sempre se levanta dúvida sobre a mulher e também há um pacto entre os homens no sentido de que, pô, eu vou falar do coleguinha, mas uma hora isso acontece comigo, né? Então, assim, é preciso que homens e mulheres se juntem nessa luta, porque senão nós podemos avançar em tudo, nós podemos avançar num país economicamente viável, nós podemos aumentar o salário mínimo, nós podemos baixar o desemprego, mas enquanto nós tivermos desigualdade de gênero, violência de gênero, nós não vamos avançar enquanto nação.
Verdade. E esse é um tema que tem que estar muito presente na Câmara de Vereadores, gente, na discussão. Isso tem que ser uma discussão, né, permanente. Essa que é a verdade, né? Vamos lá? Darcy Maria Fernanda, candidata à Câmara de Vereadores pelo Partido dos Trabalhadores. Maria Fernanda, tu falaste lá no outro bloco a respeito, né, dos desafios dessa campanha, está sendo muito desafiadora para ti. E eu tinha colocado lá no começo do programa que estou achando essa campanha assim muito murchinha, né? Isso prejudica um pouco, né, os candidatos à Câmara de Vereadores, e parece assim que as redes sociais, né, elas estão tomando o espaço, né, que a gente tinha nas campanhas políticas, os comícios, aquelas coisas todas, e hoje parece que as redes sociais entram muito. As redes sociais, parece muito positivo, assim, para os candidatos à majoritária. Eu não sei como é que é para vocês, né, candidatos à Câmara de Vereadores. Isso traz uma dificuldade a mais? Eu acho que essa questão das redes sociais, ela ficou cada vez mais forte pós-pandemia, né, Cádio? Sim. E para tudo, assim, eu acho que, inclusive, eu sempre falo, né, que nós, da Mulheres de Fronteira, tivemos até dificuldade de retomar a organização do grupo, porque, primeiro, que cada uma com as suas demandas e com essa questão de se juntar, de se reunir, de mobilizar mesmo as pessoas, né? Eu acho que isso foi um mau legado. Mais um, né, que a pandemia nos deixou. Mas eu quero te dizer que as redes sociais, eu utilizo elas muito bem, assim, eu faço política, eu atendo, assim, converso com as pessoas, recebo demandas, respondo muito pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. A minha é uma ferramenta maravilhosa, assim, sabe? Até porque eu tenho nessa campanha uma dificuldade também de mobilidade, no sentido que eu tenho 2 crianças que eu preciso levar para a escola, que eu preciso buscar para a escola, que tem os horários. Então, assim, pelas redes sociais eu tenho feito muita campanha e, como eu te falei, assim, eu tenho feito política quando eu assumi um mandato, conversando com as pessoas, recebendo demandas, respondendo. Para mim, as redes sociais, elas são uma boa ferramenta. Eu acho que ela é uma ferramenta que potencializa. Mas, é claro, nada se compara ao corpo a corpo, a estar com as pessoas, a estar na rua, a conversar, a dar aquele abraço, né? Eu sou uma pessoa que sou muito do afeto, assim, eu sempre defendo que a gente precisa fazer política com afeto, né? Quando eu uso que a gente precisa cuidar das pessoas, é porque eu acredito que o afeto transforma, sabe? Então, assim, eu sou muito do abraço, do toque, então eu sinto falta, assim, eu acho que é muito bom quando eu consigo estar na rua e consigo estar fazendo política corpo a corpo, mas eu acho também que as redes sociais são muito importantes, são uma ferramenta muito importante para a gente utilizar, e acho que, inclusive, é um desafio tão grande, claro, porque é um enfrentamento aí, né, porque também a gente não pode ser ingênuo, né, as redes sociais funcionam através dos algoritmos, os algoritmos têm dono, né, então, assim, muitas vezes tu faz uma postagem, aquilo não engaja, e tu fica te perguntando por que não engajou aquela postagem, porque quando eu botei uma foto da minha gatinha engajou. Então, assim, tem todo um pano de fundo nas redes sociais que se tratam do poder das big techs, dessa relação dos algoritmos e tudo mais. Mas eu utilizo bastante as redes sociais. E através das redes sociais tu consegue, né, analisar o perfil das pessoas que estão conversando contigo? Dá para filtrar, por exemplo, classe social? Não? Total. Na verdade, assim, as redes sociais, elas te dão o script, te dão um raio-x do que é a pessoa, o bairro que ela mesmo mora. Mesmo na política, na política, o bairro que ela mora, as necessidades, né, a realidade que ela vive. Eu super consigo diagnosticar as pessoas que me seguem, que conversam comigo, que me demandam, consigo saber dos bairros, de onde estão, fazer um mapeamento, muito pelas redes sociais, assim. Já aconteceu de tu né, conversar com uma pessoa através das redes sociais, depois sair fazer a tua campanha, te encontrar com elas? Puxa vida, né? Muito, Cádio. Porque, claro, e além de tudo isso, de fazer a política, eu trabalho na internet, né? Eu sempre digo, às vezes eu vou ali na 24, elas me dizem, a gente nunca vai te ver. Eu digo, fui abduzida por um computador, né? Porque eu trabalho na internet, trabalho na frente do computador. Então, assim, no YouTube. Então, a minha vida é muito dentro desse lugar. E acontece muito, assim, e é sempre bom quando isso acontece, sabe? Porque daí tu vai,
A gente já se conhecia, mas não se conhecia, né? E ao mesmo tempo, claro, porque eu tenho essa dinâmica de sempre responder as pessoas, de falar, né? Então, assim, vai criando uma intimidade, mesmo com uma pessoa que tu nunca tocou, né? Verdade. Que tu nunca viu frente a frente, assim. Deixa eu voltar um pouquinho, né, para a tua participação na Câmara de Vereadores, assim, da tua passagem lá pela Câmara, né? O que tu destacas, assim, do teu trabalho lá? O que tu gostarias que as pessoas se lembrassem, né, quando te enxergassem? Olha, Maria Fernanda, eu me lembro de tal coisa. Eu acho que, assim, a coisa que eu mais gostaria que as pessoas não esquecessem jamais foi a CPI da Santa Casa da Covid. Porque, para mim, foi um momento muito doloroso, muito intenso, muito difícil escutar aqueles relatos diante de tanta dor que a gente estava vivendo, né? A gente estava perdendo aqui mesmo na nossa vizinhança, perdemos 2 vizinhos, um seguido do outro, né? Então, assim, era uma dor tão grande que a gente estava vivendo e era uma loucura tão grande que a gente estava vivendo no país, né? De negação da ciência, de negação das vacinas, de tudo que a ciência indicava se negava. Então, aquele enfrentamento na Câmara de Vereadores diante da CPI da Covid, eu não quero que as pessoas esqueçam, não só pela minha atuação, mas também por todo o drama, por todo o momento sofrido e muito pela coragem de quem foi para lá e denunciou. Trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, vítimas daquele processo, que tiveram a coragem e foram lá denunciar. E a partir daí eu também fiz a denúncia contra o prefeito naquela época, com 10 denúncias apontadas, que eu fiz levantamento da CPI, e apesar daquela denúncia ter sido arquivada, nós ainda temos perguntas que não foram respondidas. Até hoje, a gente não sabe o que o prefeito à época, Flávio Telles, e o vice-prefeito, que era o Rogério Cruz à época, que não adianta ele dizer que assumiu há 2 anos, porque não assumiu há 2 anos. É a mesma coisa que eu dizer que eu não fiz parte do governo Cláudio Martins porque eu era secretária. Não, eu fiz parte, ele era um governo meu. E assim como é este governo do Rogério, é o governo do MDB, do Flávio Telles, que foi para Dubai clandestinamente, até hoje não sabe o que foi fazer, quem levou, o que tratou. Então, assim, foi muito absurdo tudo que a gente viveu e eu me coloquei à disposição da comunidade, coloquei a minha coragem naquele processo e eu espero que não seja esquecido. Outra questão foi a luta pela habitação, que eu fiz muitíssimo debate na Câmara de Vereadores em relação a isso, né? A gente aprovou crédito de R$300 mil à época, que o vereador Leandro Bono foi lá e deu um discurso todo que as casas, não sei como, nunca se viu aquelas casas, nunca se viu esse crédito, onde foi investido. Então, a questão da habitação popular foi uma luta que eu travei ferrenhamente. E, claro, né, Cádio, a questão da Procuradoria das Mulheres, que eu assumi. Sempre que eu assumi o mandato junto à vereadora Isabel, a gente fez diversas ações, campanhas de combate à violência contra as mulheres, de tentativa de articulação da rede de proteção às crianças e às mulheres, né, que eu sempre falei que a gente precisa articular essa rede, né. Eu apresentei um projeto de lei que foi vetado na época pelo prefeito Flávio Telles, que era justamente de inserir os agentes comunitários nessa rede de proteção, porque tu imagina, olha a potência que nós temos de trabalhar com os agentes comunitários de saúde que estão na ponta, que visitam as pessoas, que conseguem fazer um diagnóstico. Eu defendo, até hoje mantenho essa defesa, de que nós precisamos ter essas ações integradas, porque a gente vai avançar e muito na proteção social. Então, através da Procuradoria das Mulheres, também conseguir desenvolver ao menos esses debates, colocar na pauta e promover campanhas. O que ficou pela metade? Eu não conseguisse, né, ter... tanta coisa, na verdade, assim, era uma loucura, né? Porque em 4 meses eu tentava tocar o mundo, assim, e por isso que foquei muito nessas questões que eram urgentes, que era a defesa da saúde pública, a defesa da habitação e as ações da Procuradoria das Mulheres, né? Mas, assim, muita coisa, né, Cádio? Eu tenho sonhos de a gente fazer um trabalho muito mais intensificado com as escolas através da Procuradoria das Mulheres mesmo. Todas as vezes que eu fui convidada, sempre que eu vou nas escolas, quando a gente conversa com os jovens, quando a gente conversa com as professoras, o diagnóstico que se faz é que a gente tem um déficit imenso de como tratar essa questão, de como acolher as meninas que são vítimas de estupro, muitas vezes, dos seus familiares, enfim, coisas pesadas, assuntos pesados, como no núcleo das suas famílias, como combater a violência, como acolher isso dentro da escola. Então, assim, eu quero muito que a gente possa
aprofundar o trabalho feito na Procuradoria das Mulheres, né? E também, isso que eu estava te falando, assim, eu quero, com um mandato completo, poder trabalhar de forma mais efetiva, mais próxima da questão da assistência social, no sentido de ampliar a capacidade de proteção social em todos os aspectos que eu te falei, envolvendo habitação, envolvendo saúde de qualidade, né, com os postos nos bairros, envolvendo a questão do combate às violências, mas também da garantia dos direitos. Então, assim, foi só uma amostra grátis o que eu consegui fazer no mandato compartilhado, e que eu espero conquistar esse mandato com o apoio da comunidade, para a gente poder aprofundar essas questões. 1 minuto para a resposta, né? Qual é o teu principal argumento quando tu tentas convencer as pessoas que o melhor é votar no Cristiano e no Marcelo? Primeiro, porque vai ser uma cidade que vai ser para todos. As pessoas não vão precisar mais se humilhar e beijar a mão do prefeito para acessar os serviços públicos. Então, esse é o primeiro argumento que a gente faz, né? Nós temos compromisso com o serviço público, nós temos compromisso com os servidores públicos para que possam entregar as ações para a comunidade. Nós temos compromisso com uma gestão pública que priorize as pessoas e que não veja cores partidárias e nem que cobre a bênção para que as pessoas possam acessar esse serviço. Então, geralmente eu começo por aí para defender o nosso projeto de cidade, que está sendo defendido aí através dos nomes do Cristiano e do Marcelo, e a partir daí a gente vai também ouvindo, porque se tem uma outra coisa que a gente defende nesse projeto, é a participação popular, é a escuta, é ouvir a necessidade das pessoas e é construir com elas as saídas para essas necessidades. Legal. Já decoraste teu número? Ele é meu número há 3 eleições, cara. Se eu não tivesse decorado... Não falasse uma única vez, que eu estou então, brincando. se você gostou de me ouvir aqui nessa entrevista um pouquinho, se tu acompanhou meu trabalho na Câmara de Vereadores, primeiro quero te convidar para acessar as minhas redes sociais, Facebook, Maria Fernanda Passos das Neves, Instagram, Maria Fernanda Complex, que é o nome do meu e-mail. Meu pai briga comigo até hoje. Como é que tu tem um e-mail desse? Eu tentei de tudo no Gmail e não rolava eu assumir esse nome, mas eu tô lá no Instagram e o meu número é 13313. Então, se tu quer uma voz potente, firme na Câmara de Vereadores, que vai defender os teus direitos, que vai levar as necessidades da nossa comunidade para o centro do debate político, é Maria Fernanda 13313 e Cristiano e Marcelo 12. Obrigado, Maria Fernanda. Eu que te agradeço, Cádia. É sempre bom conversar contigo, com teus ouvintes, viu? Um grande abraço. Abraço.